Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma lição de um curso em milagres no nosso canal Despertar do Ser, na página no Instagram despertardoser.100. Hoje a gente vai ver a lição 89, que é a revisão das lições 77 e 78. E a gente faz aquela entrega dos propósitos do Espírito Santo, que os propósitos do Espírito Santo se cumpram, que é o nosso despertar desse sonho. Então a gente faz uma respiração mais profunda, para que a gente possa acalmar a vibração dos pensamentos, das nossas atividades diárias, para que a gente possa se esvaziar. Sem a gente se esvaziar, nada novo pode entrar. Então a gente se esvazia do ego, daquilo que a gente acredita que a gente é, daquela crença equivocada de quem a gente é, para a gente entrar em contato com o nosso verdadeiro ser. Sejam muito bem-vindos quem está chegando agora no canal. Quem ainda não me conhece, meu nome é Ana Morari. Eu sou terapeuta e estudante de um curso em milagres. Esse livro espiritual extraordinário, esse documento espiritual extraordinário que tem sido tão importante ao longo desses anos para todos nós buscadores, todos nós buscadores espirituais que estamos num caminho infindável de busca sem achar resposta. Um curso em milagres nos coloca no caminho que vai fazer com que a gente faça uma transição de um sistema de pensamento equivocado, ilusório a respeito de quem a gente é, para um sistema de pensamento que nos coloca diretamente em contato com a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira natureza, como seres espirituais, como mente, que é o que realmente a gente é. Então, a gente aprende, reaprende, lembra que somos mente e não corpos. E isso faz toda a diferença durante a nossa caminhada aqui. A gente não deixa de fazer tudo que a gente já faz aqui no mundo, mas a gente começa a perceber o mundo de forma totalmente diferente. Então, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Vocês que estão sempre aqui comigo, um grande abraço também. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo nessa jornada de volta para casa, porque ninguém volta para casa sozinho, a gente volta juntos. Vamos lá, meus queridos? Vamos então para a lição 77, para a revisão da lição 77, que diz, a gente já viu, né? Mas então vamos rever. Eu tenho direito a milagres. Essa lição é maravilhosa, como todas as outras, mas cada uma tem algo que nos toca, né? É aquele contato com uma mensagem verdadeira, realmente nos deixa num lugar de perfeita paz. Então essa afirmação corrige a afirmação do ego de que nós temos direito à punição por causa dos nossos pecados ou do nosso pecado. Jesus nos ensina que temos direito à correção amorosa que o milagre confere às nossas mentes torturadas e aterrorizadas.
Eu tenho direito a milagres porque não estou sujeito a nenhuma lei senão as de Deus. E é uma continuação do que a gente viu ontem, né? Não existe nenhuma lei senão a de Deus que eu possa estar sujeito. Apesar de acreditar que sim, né? As suas leis me liberam de todas as mágoas e substituem por milagres. As leis de Deus são uma expressão, em nosso sonho, do princípio de expiação. Sua lei no céu é a unicidade do seu amor. Como está refletido aqui, é o pensamento que diz que a separação nunca aconteceu, expresso no reconhecimento de que as mágoas que mantemos contra outros, nossos pecados, dos quais acusamos todos os outros, não aconteceram também. Portanto, os pecados do nosso irmão não têm efeito sobre nós. Escolher Jesus como nosso professor e o milagre como a correção nos ajuda a perceber que tudo que mantemos contra outros é mantido secretamente contra nós mesmos. No entanto, isso não mudou a nossa realidade. E há pouco eu fiz um outro vídeo, que logo mais eu vou mandar para o canal no YouTube, que fala sobre a mudança na mente, né? E nos ensina que quando a gente senta na plateia com Jesus para assistir a cena como observador, isso é o milagre. Porque então deixamos de nos identificar com o ator na cena, nessa nossa vida diária. A gente deixa de se identificar com aquele ator e a gente começa a se identificar com o observador que observa a cena junto com Jesus. Então, esse é o milagre. Então, escolher Jesus como nosso professor e o milagre como a correção nos ajuda a perceber que tudo que mantemos contra os outros é mantido secretamente contra nós mesmos. Mas isso acontece quando a gente se identifica com o ator lá no palco. E eu quero aceitar os milagres no lugar das mágoas. Então é essa a nossa transição. Deixar de escolher ver a cena com os olhos do ego, que é quando a gente se identifica como ator da cena, e a gente passa a se identificar com o observador que está assistindo a cena. Então eu quero aceitar os milagres no lugar das mágoas. Nesse momento, o tomador de decisões escolhe. Então as mágoas são apenas ilusões que escondem os milagres que estão além. Agora só quero aceitar o que as leis de Deus me dão direito a ter, para que eu possa usar isso a favor da função que Ele me deu. O ponto importante, o Kenneth fala aqui, enfatizado de novo e de novo, é que nós escolhemos manter mágoas, porque estamos com medo do amor em nossas mentes. Porque em sua presença, nossa existência especial se vai. Portanto, nossas mágoas são propositais. E até mudarmos nosso propósito de permanecer adormecidos para despertar, as mágoas vão persistir. Se não conscientemente, então permanecendo ferozmente ativas nas catacumbas de culpa, bem além da nossa consciência. Ele fala nessas palavras, mas é aquilo enterrado no inconsciente, para que a gente não tenha contato. Nossa função de perdão, da mesma forma, vai permanecer oculta
de nós enquanto continuarmos a obedecer às leis de culpa e projeção do ego, ao invés de as leis de Deus, refletidas no milagre do Espírito Santo. Tudo é a nossa resistência ao amor que está nas nossas mentes e que a gente tem medo. As aplicações específicas para o dia de hoje se seguem diretamente do ensinamento da lição. Por trás disso, há um milagre ao qual eu tenho direito. Por trás dessas ilusões de mágoas, há um milagre ao qual eu tenho direito. Que eu não guarde mágoa de ti, João, Maria. A gente vai levando todas as lições para a prática e a nossa melhor sala de aula, vocês já sabem, quem está sempre aqui já sabe qual é a nossa maior sala de aula? Os relacionamentos. Que eu não guarde mágoa de ti, fulano, fulana, mas que eu ofereça o milagre que te pertence, porque pertence a mim também. Visto de modo verdadeiro, isso me oferece um milagre. E o milagre que acontece é na mente, mais uma vez, não é mental, não é intelectual. A gente busca entender como algo aconteceu e não consegue. A gente tenta explicar como o perdão aconteceu, como eu não guardo mais mágoa daquela pessoa e eu busco na mente e não consigo encontrar como foi que aquilo aconteceu. Porque a mente está fora do tempo e espaço, está em outro nível. A nossa mente está em outro nível, ela não está dentro do corpo. E aí que se dá o milagre. O milagre é na mente, é algo que a gente não explica. Mas a gente não consegue chegar nesse nível da mente sozinhos. A gente precisa ir até Jesus, ir até o Espírito Santo e entregar toda a nossa culpa, todo o nosso medo, todos os nossos equívocos, todos os equívocos da nossa mente que levaram a determinado conflito com determinada pessoa, em determinada situação. Espírito Santo, te entrego todos os pensamentos equivocados que eu tenho consciência e que eu não tenho consciência porque estão nas profundezas do meu inconsciente. Eu te entrego, Espírito Santo, todos esses pensamentos equivocados que causaram esse conflito, que causaram essa mágoa, e te entrego para que sejam corrigidos. Mas aí entra a fé. Por que a gente entrega, mas não entrega? Tinha uma colega no grupo de estudos ontem dizendo assim, né? Que ela entregava para o Espírito Santo, mas amarradinho numa cordinha e puxava de volta. É a fé. É a fé que faz com que a gente sinta que realmente o milagre vai ser feito, que o Espírito Santo vai corrigir, porque é a função dele corrigir, não é a nossa. Nós só precisamos estar ciente do conflito, cientes de que se a gente está em conflito, a gente está dando realidade para uma ilusão e que o Espírito Santo é que vai corrigir a crença nessa ilusão, esse equívoco da mente. Então, quando a gente deixa de dar realidade a ilusões e acreditar que realmente aquele conflito é real, o milagre aparece. E é só na prática, gente. É só na prática. E quando a gente começa a pegar todas as lições de um curso em milagres e colocar em prática, dentro da sala de aula, em todos os nossos relacionamentos, em todas as situações, é que a gente vê o milagre na mente acontecer. Às vezes não muda nada lá fora. O que muda é a nossa percepção do que está acontecendo lá fora.
Eu acho que eu já até contei para vocês isso uma vez, vou contar de novo. Eu fui separada durante 5 anos do meu marido. Ficamos separados durante 5 anos. Nenhum dos dois casou de novo, ou teve namorado, ou teve outro relacionamento. E aconteceu o perdão na minha mente. Isso não quer dizer que todos os casais que se separaram agora, né, vão corrigir a mente, vão entregar para o Espírito Santo, o milagre na mente vai acontecer e que na forma vão voltar a viver juntos, vão se reconciliar. Na forma, o Espírito Santo vai orientar o melhor para todos os envolvidos. Não quer dizer que vocês vão voltar, mas a meta da paz na mente de todos os envolvidos vai acontecer. Esse é um milagre. E o que eu queria dizer para vocês é que, assim, tudo isso que aconteceu da gente reatar o nosso relacionamento, eu não consigo explicar para vocês intelectualmente como que isso pode acontecer. Porque o meu ego teria 1 milhão de motivos para não me reconciliar. Mas não é intelectual. É de um lugar na mente que é fora do tempo e espaço, que não tem nada a ver com o cognitivo, com o intelectual, com os pensamentos mentais. Não tem nada a ver com isso. Realmente, só um milagre na mente é que explica isso. Realmente a gente soltar tanto uma mágoa que a gente olha para trás e parece que tudo se desfez. Parece que não tem mais nem memória, parece que a gente só tá lembrando de algo. Se eu fizer uma força para lembrar, eu não me identifico mais com as cenas. Só parece que eu tô lembrando de alguma cena de algum filme. Por quê? Porque vai se desfazendo, tudo que é ilusório vai se desfazendo. Assim como os nossos sonhos quando a gente dorme de noite e que quando a gente vai acordando, vai se desfazendo aquelas cenas. Porque tudo são projeções mentais, imagens, apenas imagens. Imagens, mais uma vez, não são reais, né? Então, mais uma vez, voltando aqui para o texto, depois desse testemunho de milagre aqui, mas a gente precisa dos testemunhos, Jesus sabe disso, né? A gente precisa dos testemunhos para que a gente realmente se entregue cada vez mais. E quanto mais a gente se entrega, mais testemunho acontece e assim sucessivamente. Então, o que a gente fala aqui é que mais uma vez nós observamos a simplicidade da mensagem de Jesus. Nenhuma fórmula ou exercício complicado, nenhuma teologia metafísica intrincada. Tudo o que precisamos fazer é observar. Com seu gentil amor, benignamente ao nosso lado, como nossos julgamentos nos mantêm distantes da paz que tão ferozmente desejamos. Então, quando a gente está sentado no teatro, na cadeira do teatro com Jesus do nosso lado, o seu amor gentil nos ajuda a ver a cena e nos identificar com o observador e não com o ator. Quando a gente julga, é porque a gente está totalmente identificado com o ator na cena. Quando a gente deixa de julgar, é porque o ego não está mais ali. É porque a gente está de mãos dadas com Jesus. Cada circunstância através do dia nos oferece a oportunidade de perdoarmos a nós mesmos, escolhendo o milagre em vez da mágoa. Toda hora temos oportunidade
de utilizar essa sala de aula, que são os relacionamentos, que são as situações todas que ocorrem com a gente o dia todo. A percepção verdadeira de Jesus, a visão de Cristo, é nossa agora, para que a peçamos e a aceitemos. Talvez hoje. Eu gostaria de repetir essa frase aqui com vocês, essa percepção verdadeira de Jesus, que é a visão verdadeira, não aquilo que a gente vê com os olhos, porque absolutamente o que a gente vê com os olhos não tem nada de verdadeiro, né? O que a gente vê com os olhos são imagens, então não é ver, né? Mas a percepção verdadeira, a visão de Cristo, que é com a mente, o que a gente vê com a mente é verdadeiro. Então essa percepção verdadeira de Jesus é nossa agora, para que a gente peça e para que a gente aceite. Porque muitas vezes a gente pede da boca para fora, mentalmente, mas a gente não está aceitando, não é? Então o Kenneth fala assim, quem sabe a gente pede e aceita, talvez hoje. Talvez hoje vamos usar a nossa sala de aula dos relacionamentos e de todas as situações do dia para pedir a percepção verdadeira de Jesus e aceitar. Então vamos para a lição 78, que diz que os milagres substituam todas as mágoas. Através dessa ideia, uno a minha vontade à vontade do Espírito Santo e as percebo como uma só. Lembre-se, a separação pareceu começar com um pensamento de que nossa compreensão da diminuta e louca ideia era diferente da do Espírito Santo. Naquele instante, não apenas dissemos que nossa vontade era separada da de Deus, mas separada da do Espírito Santo também. O Espírito Santo é o que? A memória de Deus em nós. Nós sabemos melhor do que Ele. Então, aquela coisa do filho rebelde, né? A gente achava que a gente realmente era possível que a gente se separasse de Deus, apesar de Deus dizer que não era possível a gente ser separado dele, né? Por isso nos deu o Espírito Santo com a memória para que nos despertasse dessa louca ideia, mas a gente não aceitou. A gente continua dizendo que a gente está certo e Jesus errado. Afinal, nossa própria existência é uma prova de que conseguimos o impossível. E então, o Espírito Santo está errado e nós certos. É assim que a gente vive com esse sistema de pensamento do ego. Desnecessário dizer, nós carregamos essa posição arrogante de exatidão para os eventos específicos em nossas vidas específicas. Em algum ponto, entretanto, percebemos que tem que existir outro caminho e que estar certos não nos trouxe felicidade. É por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente ouviu o chamado. Todos são chamados, mas nem todos escolheram ouvir agora, mas vão escolher em algum momento, né? Mas de alguma forma a gente sabia que tinha que ter um outro jeito de viver, que tinha que ter uma outra explicação para esse mundo aqui. Por isso que a gente chegou aqui. Porque a gente se deu conta que a nossa percepção de estar certo, de acreditar em tudo que a mente nos diz que é verdadeiro,
não podia estar certo, que esse tanto de dor não podia estar certo, que Deus não podia ter feito seu filho para sofrer tanto, se ele é verdadeiramente puro amor. Então a gente começou a questionar. Quando a gente começa a questionar, meus queridos, a ilusão não tem como sobreviver. A verdade simplesmente é, ela não pode ser desfeita. A ilusão pode ser desfeita, não é verdade? Percebemos que somos felizes por estarmos errados, enquanto voltamos ao ponto de escolha em nossas mentes e pedimos ajuda ao Espírito Santo para olhar para a situação de forma diferente. A gente quer ver a cena, a gente quer ver as pessoas, a gente quer ver as situações como o Espírito Santo vê, como Jesus vê, em vez da nossa. Nesse ponto aqui que a gente tá, a gente já fica extremamente felizes por estarmos errados, né? Acabamos reconhecendo que perceber interesses separados é a fonte da dor, enquanto aceitar interesses compartilhados dos filhos de Deus é como achamos a felicidade e a paz. Mesmo em meio a um mundo de miséria e morte, a gente consegue achar felicidade e paz porque ela é um lugar na mente que é a nossa verdadeira natureza. E quando a gente vai para esse lugar, que a gente vai até Jesus, que a gente vai até o Espírito Santo, que a gente vai a esse lugar da nossa mente certa, a paz não pode deixar de estar lá. O conflito só está quando a gente se identifica com o ator da cena mais uma vez e não como observador. Através dessa ideia, vamos voltar lá. Então, que os milagres substituam todas as mágoas. Através dessa ideia, uno a minha vontade à vontade do Espírito Santo e as percebo como uma só. Através dessa ideia, aceito a minha liberação do inferno. Através dessa ideia, expresso a minha disponibilidade para ter todas as minhas ilusões substituídas pela verdade, conforme o plano de Deus para a minha salvação. Alguma coisa pode ir contra a vontade de Deus? Contra os planos de Deus para o seu filho? A gente pode até acreditar que sim, que tenha algo mais poderoso que Deus, mas as nossas crenças e ilusões não as tornam verdade. Escolhendo perdoar ao invés de condenar, ver a verdade da nossa similaridade inerente em vez do mundo ilusório de diferenças do ego, escolho deixar minha residência no inferno, trocando-a por meu lugar certo do lado direito de Deus, junto com toda a filiação. O Cristo, como Deus o criou. Mais uma vez, tenho que citar para vocês aquela outra lição lá mais adiante que diz: eu continuo sendo como Deus me criou. Essa lição é maravilhosa também e muito liberadora, libertadora, né? Que independente do que eu acredito de horror nessas cenas que eu vejo, elas são imagens ilusórias e não podem ter efeito sobre o Filho de Deus. Então, a gente continua sendo como Deus nos criou, perfeitos, puro amor, eternos, invulneráveis, felizes. As duas próximas sentenças provêm afirmações claras sobre a decisão de não ser especial. Essa decisão de não ser especial é quando a gente começa a abrir mão do especialismo,
quando a gente começa a abrir mão do ego, a permitir que a verdade desfaça o ego e que a gente continue cada vez mais se identificando com o nosso ser real. Eu não quero fazer exceções ou achar substitutos. Quero todo o céu e só o céu, como é vontade de Deus que eu tenha. Nós não queremos mais criar substitutos para o amor de Jesus, dizendo que seu amor não é suficiente, mas que o amor, atenção e devoção de outra pessoa são. Lembra, mais uma vez, a gente já viu isso em outra lição, que o ego fez os relacionamentos especiais para serem os substitutos de Deus. Nós dizíamos então que o amor de Deus não era mais suficiente para nós, então o ego fez os relacionamentos especiais de amor e de ódio, para que a gente pudesse fazer ídolos. Tanto que a parte mais difícil de desfazer aqui nesse sonho é da gente desapegar dos relacionamentos especiais, né? Muitas vezes a gente desapega de dinheiro, de posição social, se desapega de um monte de necessidades que antes a gente achava que tinha, mas os relacionamentos especiais são os mais difíceis. E também é a sala de aula mais difícil dos estudantes. Tem até um livro, Pais e Filhos, do professor Kenneth Wapnick, que fala justamente assim, no título, Pais e Filhos, a nossa sala de aula mais difícil, né? Acho que é isso. Livro fantástico também. Não queremos mais afirmar que somos felizes quando estamos zangados e encontramos dúzias de motivos para justificar nossas mágoas. Percebemos que essa insanidade não nos tornou pacíficos? Andréia, os relacionamentos especiais, eles foram feitos pelo ego para que a gente, de uma maneira ou outra, sofra com conflito. Tanto que a gente tem muitos problemas de conflitos, até com as pessoas que a mais a gente diz que ama, né? Então a gente entrega esses relacionamentos especiais para que o Espírito Santo possa purificar esse amor, para que eles não sirvam mais aos propósitos do ego, e sim aos propósitos do Espírito Santo, que é da gente despertar para a nossa verdadeira identidade, que é: não tem ninguém lá fora, não tem o outro. Todos somos um único ser, unidos em Deus. Todos somos o Cristo, o único Filho de Deus. Então, quando a gente entrega os nossos relacionamentos especiais para que o Espírito Santo use eles para os seus propósitos, ele vai purificar esse amor e estender a toda a filiação. Isso quer dizer que tu não vai mais ter um amor especial no sentido de essa pessoa é mais importante do que essa é menos importante do que essa. Esses são equívocos que o ego nos faz acreditar, que realmente é possível uma pessoa ser mais importante que a outra, entende? Então o ego fez esses relacionamentos especiais para que a gente pudesse confirmar a separação. E ele usa muito ardilosamente todos os nossos relacionamentos especiais com os propósitos dele, para que a gente confirme a separação, confirme o especialismo. Voltamos aqui. Não queremos mais afirmar que somos felizes quando estamos zangados e encontramos dúzias de motivos para justificar nossas mágoas, porque a gente passa a perceber que essa insanidade não nos tornou pacíficos. O que só vem quando nos lembramos. Quando que a gente se torna pacífico? Quando a gente lembra que o Filho de Deus é um e que não existem diferenças entre os fragmentos aparentes da filiação.
não tem um mais importante que o outro, exatamente dentro da tua pergunta, André. Nós agora garantimos que essa é a lição que queremos aprender. A universalidade das mentes certa e errada do Filho e a unicidade do amor do céu. A gente já tinha visto isso também, né? O que é a universalidade da mente errada do Filho? É porque existe um só ego, que parece que está fragmentado em bilhões de consciências, mas é o mesmo ego. Queremos aprender isso e nada mais. E então, alegremente dizemos durante o dia todo, ao treino, não quero guardar essa mágoa à parte da minha salvação. Que as nossas mágoas sejam substituídas por milagres, fulano, fulana, João, Maria. Que as nossas mágoas sejam substituídas por milagres, Maria. Vamos usar em todos os nossos relacionamentos especiais, de amor e de ódio. Lembrem, até o nosso amor mais puro, muitas vezes a gente sente raiva, ódio, irritação, não é? Por trás disso está o milagre, pelo qual todas as minhas mágoas são substituídas. Conforme formos tentados a ficar transtornados com algo nesse mundo, o que reflete uma mágoa, somos solicitados a entender que isso não nos torna felizes. Portanto, escolhemos o milagre da correção ao invés disso, para assegurar que nossas lágrimas de miséria serão substituídas pela gratidão e esperança, deixando os milagres substituírem todas as mágoas. Deixamos que essas lágrimas de alegria lavem todo o sofrimento e dor. Às vezes é bom até da gente mentalizar, né? Assim, debaixo do chuveiro, aqui pro sul, tá, gente? Aí pro norte, nordeste, vocês façam conforme o clima aí, né? Mas a nós aqui no sul, ó, ir pro chuveirinho quentinho, imaginar todas aquelas nossas mágoas que a gente carrega contra as pessoas, ou até mesmo contra Deus. A gente briga com Deus, não briga? A gente briga com Jesus, não briga? E a gente deixa que as nossas lágrimas de alegria, pelo milagre que aconteceu nas nossas mentes, lavem todo esse sofrimento e toda essa dor que a gente carrega quando a gente guarda mágoa. Quem jamais poderia querer algo mais? A gente poderia querer algo mais que isso? Então, meus queridos, a gente finalizou essa lição 89, a revisão da 77 e da 78. Amanhã a gente vai finalizar essa revisão 2 com a lição 90, que vai ser a revisão da 79 e da 80. Depois a gente passa para o terceiro volume. E mais uma vez eu vou finalizar a nossa aulinha hoje. Depois a gente não vai mais ter tempo, porque a partir da lição 91, nossa, lição 91, o Kenneth trouxe tanta coisa de comentário em cima da lição 91 que deu 11 páginas. A gente vai fazer uma live bem longa, mas acredito que a gente vai aprender um montão. E aí a gente não vai mais ter tempo de tirar nossas cartinhas do Miracle Choice. Então eu vou tirar hoje e amanhã. E aí depois, só quando tiver alguma coisa curta de novo, durante alguma revisão, não sei. Ou quem sabe eu faço uma live só para tirar a cartinha do Miracle Choice. O que vocês acham? Peçam aí se vocês querem, tá? Vamos tirar o dadinho. Uma mensagem para nós, Espírito Santo. Que ideia a gente precisa entrar em contato hoje? Lembrando que nós somos uma mente só e que não existe tempo e espaço. Então, a qualquer tempo que você estiver vendo essa aula,
essa mensagem é para você também. Ó, cartinha 6. Eu sei que me inferiorizar não ajuda ninguém. A minha luz interna é uma inspiração para outros, porque eles também são essa luz. Portanto, eu alegremente deixo a minha luz brilhar. Eu acho que já tinha saído essa carta, viu? Tá saindo de novo. Tem alguma coisa aqui que tem que ser olhada. Vamos deixar nossa luz brilhar, porque essa luz é a mesma. A luz que tem em você, tem em mim, que é a luz, a mesma luz que Deus criou. Obrigada, meus queridos. Beijo para vocês, boa prática. E a gente se vê amanhã de novo. Tchau, tchau.